Hoje eu vou fazer a entrada do false rip aqui, que eu fiz no Joshua Cisneros e no Kennedy. Eu vou tentar explicar um pouco mais com detalhe para vocês. Acompanhem. Estou aqui na De La Riva. Geralmente eu vou tentar passar para vocês como que eu gosto de fazer um pouco essa troca da De La Riva para a De La Riva invertida aqui. Então vou tentar explicar o máximo para vocês aqui. Eu começo na De La Riva aqui com o Josh. Geralmente aqui uma pegada no calcanhar e essa outra pegada vem atrás do joelho aqui. Então isso impossibilita ele de começar a jogar a perna para aquele lado e eu bloqueando a perna dele aqui. Então essa outra perna eu não coloco a De La Riva a De La Riva toda aqui, porque isso me atrapalha um pouco de quando eu querer movimentar. Então o que eu faço? Eu desço, começo a fechar a minha panturrilha em cima da panturrilha dele e começo a vir com o meu outro gancho atrás da perna dele aqui. E isso aqui possibilita um pouco ele de movimentar e até mesmo jogar o joelho dele para cá. Então quando ele tentar vir com o joelho para cá, eu começo a empurrar de volta. Então eu uso esse gancho aqui para manter ele lá. Então eu posso tanto fazer essa troca quanto indo para a De La Riva invertida, que eu posso fazer do mesmo jeito aqui. Então geralmente eu não vou com a De La Riva invertida porque ele pode começar a amassar, então tipo me dá me bloqueia muito aqui de querer ir para dentro ou então movimentar bastante. Então o que eu faço? Começo a trocar a De La Riva, faço a mão com a pegada aqui e a outra vem atrás do joelho dele e eu começo a jogar ele um pouco para cima aqui, afastando ele de mim. E essa outra aqui vocês podem tanto travar do mesmo jeito que vocês fazem quando vocês estão pro outro lado aqui, ou então começa a empurrar, fazer essa movimentação aqui, esse controle daqui. Então se ele começar a vir botar o peso em mim aqui, eu consigo levantar e jogar ele pro outro lado. Então eu tenho essa postura aqui, eu não fico tanto no chão. Então toda vez que ele começa a amassar, eu começo a usar o meu tronco para afastar ele. Então eu fico um pouco mais forte e ele não vai conseguir mexer tanto essa perna aqui. Então daqui que a gente vai começar a entrar o false rip, beleza? Então a gente vai estar aqui, começa a abrir ele um pouco. Se vocês tiverem um pouco a dificuldade, a pessoa estiver muito fechada, stay close, tipo isso aqui, então tipo, eu não consigo jogar minha perna por cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a esticar ele, começar a abrir meu oponente. Então posso chutar no joelho, posso fazer o gancho atrás da coxa dele, mas sempre usando o meu gancho para empurrar ele, certo? Então no movimento que eu vou fazer, girando para entrar na posição, eu tenho que girar em cima desse meu ombro e botar a minha testa no chão. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Vou abrir, fazer isso aqui. Assim que eu faço isso, começo a abrir o meu gancho, jogando por cima da perna, para fazer bem fundo aqui o gancho ao contrário. Agora, o que eu tenho que fazer é não deixar minha perna descer tanto. Então eu faço o gancho e começo a puxar ele para mim e eu começo a querer girar como se fosse um berimbolo. Então eu começo a puxar, não solto a pegada do calcanhar e nem aqui do joelho. Então eu começo a trazer para mim, para ficar nessa posição aqui, ó. Então como se fosse minha perna vai começar a esticar como se fosse um V. Então minha perna vai ficar assim. Então assim que eu chegar nessa posição, eu ver que o quadril dele está todo exposto aqui, e agora a perna dele está bem leve. Então eu posso fazer a troca do calcanhar para atrás da panturrilha e começar a esticar minha perna toda para poder cair aqui, beleza? Então nunca tente deixar a sua perna tão relaxada. Então sempre fazendo o gancho bem fundo e bem forte e sempre trazendo essa pegada que está debaixo do joelho sempre para você. Então sempre faz como se fosse uma abraçando bem forte aqui.
não tente... Vem aqui, Lex. Geralmente a galera faz isso aqui, ó. Não tente abraçar e começar a girar, porque o Alex pode amassar você aqui, então vai incomodar um pouco você de girar. Então sempre abra bem espaço. Então como eu recomendaria isso? Mão no calcanhar. Tá vendo que eu consigo usar sempre o meu cotovelo de apoio para me dar esse impulso de indo para lá, tanto subir na guarda sentada. Então essa aqui, junto com esse gancho, vai me dar o ângulo que eu quero para começar a entrar por cima dessa perna aqui. Então fica bem mais fácil quando eu trago a pessoa quase de joelho no chão, que eu abaixo o nível do joelho dele todo aqui e começo a girar. Então assim que eu entro, eu não giro todo para lá. Então quando eu chego nesse momento aqui, eu começo a fazer como se fosse um camarão. Então tipo, eu entro e faço a minha testa e quase lá dentro da perna dele, aqui, e eu começo a esticar a minha perna toda em forma de V. Então quando eu chego nessa posição aqui, eu sinto que a perna dele está bem leve, então eu posso soltar, vir pela frente, eu consigo esticar essa perna toda para lá e a gente cai nessa situação aqui que é do Settle Position, beleza? Só que essa era a entrada que eu queria fazer. Geralmente é a mais comum que a gente consegue ter dentro do no-gi aqui, beleza? Só que quando eu fiz no Josh, ele reagiu de uma forma muito diferente, beleza? Vou tentar explicar mais ou menos como foi e qual foi o meu ponto de vista no momento que ele tentou fazer a reação dele, beleza? Então, a gente estava lá. You can stay up, yeah. A gente estava aqui, certo? Eu comecei, tentar abrir um pouco a base dele. Comecei a vir, troquei. Então, quando eu cheguei aqui, eu abri o espaço. Ou então, eu tentei pegar um pouco da perna dele aqui. Quando eu tentei pegar a perna dele aqui, eu comecei a desequilibrar um pouco ele. Então, comecei a ver que eu abri um pouco ele aqui e eu conseguia entrar facilmente. Assim que eu balancei ele, tirei a base dele, comecei a entrar aqui, foi aí que eu comecei a esticar. Ele começou a botar esse joelho dele no chão, isso, e ele começou a esticar um pouco essa perna aqui, ó. Então ele esticou bem essa perna e ele começou a aí, querer olhar minhas costas. Now you can look to my, like almost go take my back. So ele tentou fazer isso, pensando que ia conseguir para minhas costas. Foi aí que eu consegui fazer o mesmo conceito de começar a fazer minha perna no modo V aqui, e eu comecei a começar a olhar para as costas aqui, atrás da coxa dele. Então quando eu fiz isso, eu soltei minha mão. Na verdade, eu soltei minha mão no calcanhar, já estava com a minha mão conectada aqui no mão com mão, então não tive muito o que fazer. Então, eu só comecei a esticar bem até a gente chegar nesse nível aqui, ó. Beleza? Então, quando ele tentou girar para minhas costas, foi no momento que eu já estava, que eu vi que eu conseguiria esticar a minha perna e vir toda no nibar aqui e começava a apertar o joelho dele. Então ele... Voltou um pouquinho. Então a gente estava aqui na briga da entrada, ele tentando passar. Então eu comecei a entrar, trazer um pouco o joelho dele. Comecei a entrar. Na hora que eu comecei a levantar o meu quadril, ele começou a olhar como se fosse indo para minhas costas. Então a gente caiu meio que nessa posição. Então o que eu fiz? Soltei, fiz a mão com mão aqui. Eu não fiz muita coisa, então comecei a entrar, fazer minha perna no modo V. O meu braço já estava debaixo do joelho dele aqui, ó. Então eu não ia precisar fazer muita força para fechar o nibar, a chave de joelho. Então segurei bem, comecei a esticar minha perna
até livrar. O meu cotovelo me ajudou muito nessa hora aqui, porque não deixei ele fazer isso aqui com a perna. Então, no momento que eu tava aqui, eu senti que ele tava esticando muito a perna dele. Então eu só fiz isso, tranquei, ajudei com o meu cotovelo a segurar a panturrilha dele, e o meu antebraço já estava debaixo do joelho dele. Então eu comecei a esticar. Assim que eu estiquei, eu comecei a ir só pro unibar aqui, só para a chave de joelho. Então, quando eu comecei a esticar, isso aqui me ajudou bastante na hora de fechar e começar a esticar aqui. Então ele tentou ir muito para minhas costas e acabou esquecendo o joelho aqui. Então, geralmente, a galera, tipo, quando a gente entra nessa posição, ela tem um pensamento de que se esticar muito a perna, vai ajudar. Mas é o caso ao contrário, tipo, vai ajudar, tipo, ela pensa que vai ajudar na defesa, mas não vai, no caso, vai me ajudar a começar a entrar melhor. Então, so try to, when I go, you try to be the stiff. Quando eu tô aqui, eu faço isso, e a pessoa faz a adução com a perna assim, tipo, forte, ela me ajuda a começar a empurrar bem ele aqui. Então a perna dele só tá bem esticada. Então, tipo, é muito mais fácil só começar a esticar minha perna, esticar a outra e passar. Assim que passar, eu consigo trazer ele todo pra cá e fazer isso. No caso do Josh, foi que ele tentou ir pegar minhas costas, então ele ficou com o joelho dele muito pra fora. Então na hora que ele tentou, eu pude concretizar a chave de joelho nele, que foi na final do PAN de 2021, com o Nogui.